Vamos ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Não estou lendo a Bíblia há tanto tempo que já estou me sentindo meio desviado. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: Devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Legal que Davi sempre fala, pergunta a Deus. Ele perguntou aqui, ele perguntou no 1 Samuel sobre a guerra, ele perguntou se era para ficar numa cidade, ele perguntou sobre isso aqui de Saul. Então ele sempre tem essa coisa de pedir confirmação para Deus. Glória a Deus. Isso é uma coisa que muita gente, muito cristão tem que aprender. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família. Estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Informado de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiro que lhes disseram: O Senhor o abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês, por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto e já foi ungido rei pela tribo de Judá. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbote, filho de Saul, a Manaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Zejeel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbote, filho de Saul, partiram de Manaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Jeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se de um lado do açude, o outro grupo do lado oposto. Então Abner disse a Joabe: Vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: De acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e trincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso aquele lugar, situado em Gibeon, foi chamado de Eucate Azurim. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Abisai e Azael, os 3 filhos de Zeruia. E Azael, que corria como uma gazela em terreno plano, perseguiu Abner sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: É você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então Abner: É melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez: Pare de me perseguir. Não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como, porém, Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança que saiu pelas costas, e ele caiu morrendo ali mesmo. E paravam todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído. Então Joabe e Abisai perseguiram Abner ao pôr do sol. Chegaram à colina de Amá, de fronte a Giá, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo, e aí ocuparam o alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: O derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe: Juro pelo nome de Deus que se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. Então Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam pela Arabá durante toda a noite, atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Manaim. Quando Joabe voltou da perseguição de Abner, reuniu todo o exército e viram que faltavam 19 soldados além de Azael. Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam em Abner. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom, ao amanhecer. Então, basicamente aqui é Judá contra Israel, né? Pelo que eu entendi. A luta dos dois, e por isso que eles se conheciam e tudo mais, porque é meio que os dois são hebreus, né? Tanto e tudo mais. Só que meio que rolou essa coisa por causa que Davi era para ser rei e Saul caiu, né? Então, pelo que eu entendi, eu acho que é isso. Então, Davi ainda estava meio que para indo ser rei. E essa coisa assim meio essa coisa de reinado, né? Que é essa série tipo Game of Thrones, essas paradas assim, da época que rolava. Meio bem triste, essa época de guerra, assim, meu Deus do céu. A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi se tornava cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. A família de Saul. Então a família de Saul estava querendo reinar, só que Davi tinha que pegar o lugar, o posto. Por isso que rolava essas guerras.
Esses foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Amon, filho de Ainoá de Israel. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maacá, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi, que nasceram em Hebrom. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi ficando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: "Por que você se deitou com uma concubina de meu pai?" Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: "Por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, os parentes e os amigos dele, e não deixei a seus pais, parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com todo vigor se eu não tiver feito por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba." Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi com essa proposta: "A quem pertence essa terra? Faz um acordo comigo, e eu te ajudarei a conseguir apoio de todo Israel." "Está bem", disse Davi, "farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver, sem trazer-me Mical, filha de Saul." E caraca, Davi lembrou da esposa dele. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: "Entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepulsos de filisteus." Diante disso, Isbosete mandou que atirassem do seu marido, Paltiel, filho de Laís. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa, e ele voltou. Nesse meio tempo, Abner enviou essa mensagem às autoridades de Israel: "Já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir. Porque o Senhor prometeu a Davi, por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos israelitas." Oh, meu Deus. Agora, vocês queriam se juntar ao Davi como rei, né? Queriam que ele fosse rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi: "Por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos." Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo o que Israel e a tribo de Benjamim haviam aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20... Como é que é? Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo o que Israel e a tribo de Benjamim haviam aprovado. Tá. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou... a afta na boca dói pra caramba. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi: "Deixe que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que faça um acordo contigo, ó rei, e reines sobre tudo o que desejares." Davi o deixou ir, e ele se foi em paz. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei, que o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: "Por que fizeste isso? Abner veio à tua presença e deixaste ele ir? Conheces Abner, filho de Ner. Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que está fazendo." Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles trouxeram de volta desde as cisternas de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, na porta da cidade, sob pretexto de falar-lhe em particular. E ali mesmo o feriu no estômago, e Abner morreu, por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: "Eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Cala a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra à espada ou quem passe fome." Assim Joabe e seu irmão Abissai mataram Abner, porque ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: "Rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner." E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Enterraram-no em Hebrom, e o rei chorou em alta voz, junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então o rei cantou esse lamento por Abner:
Por que morreu Abner como morreram os insensatos? Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. E todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez esse juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu isso e o aprovou. De fato, tudo que o rei fazia, o povo aprovava. Caraca, todo mundo amou, né, que Davi pegou o reino e tudo mais. Também Saul estava tão doido, né? Imagina como é que foi o estresse pro povo. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus conselheiros: Não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco, e esses filhos de Jeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. Caraca, a morte de Abner foi causou problema mesmo. Porque o povo viu que o rei não tinha culpa. Então era um cara, o povo se importou com a morte dele. E além disso, Davi ainda falou isso. Não viram que caiu hoje um grande homem? Mas é alguém que estava seguindo Davi há muito tempo, né? Então faz sentido. Deveria ser um dos cabeças. Ao saber que Abner havia morrido em Hebron, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Interessante que é filho de Ner, né? Eu não sei, eu tenho que estudar para entender qual a importância. Hein? Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço dois líderes de grupo de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimon, de Beerote. Da tribo de Benjamim, a cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jontas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade. Ah, é isso mesmo. Que Jontas, filho de Saul. Lembra, Davi tinha prometido que ia cuidar dos descendentes de Saul. Então, Jontas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade. Quando chegou a notícia de Israel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filhos de Rimon, de Beerote, foram à casa de Isbosete, na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de ultrapassar e matar, cortaram-lhe a cabeça, e levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi, em Hebron. Eles disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, seu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul e de toda a sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimon de Beerote: Juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que os homens ímpios mataram inocentes em sua própria casa, em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu a ordem a seus soldados, e eles o mataram. Depois cortaram as suas mãos e os pés deles. No plural, né? E eles os mataram. Depois cortaram suas mãos e os pés deles e penduraram os corpos juntos a açude de Hebron, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner, em Hebron. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebron: Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas, e o Senhor te disse: Você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei. Davi em Hebron, o rei fez um acordo com eles em Hebron, perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Para ele. Em Jerusalém, 7 anos e meio Judá, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel. E Judá. Todo Israel foi 33 anos, entendi. 40 anos foi contando só sobre Judá. E é interessante que
ele reinou com 30 anos, mas ele foi escolhido lá com seus 15, né? Que dá a entender 15, por aí, porque fala que ele era bem garoto, quando eliminou Golias e tudo mais. Então, até se cumprir, foi anos e anos de vida. Quando Deus faz uma promessa, nem sempre ele cumpre rápido, né? E não é que é ruim, é que tem que ser no tempo certo. Glória a Deus. O rei e os soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem da água para chegar àqueles cegos aleijados, inimigos de Davi. E por isso que dizem: os cegos aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna e chamou a cidade de Davi. Ah, tá, isso mesmo, tá certo. Eu achei que era e chamou a cidade de Davi, mas não é, chamou a cidade de Davi mesmo. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo. E ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Depois de mudar de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refraim, Davi perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? De novo perguntando: Tu a entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Parazim e lá os derrotou, e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Parazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas de volta por trás deles, e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passo por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente, para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Glória a Deus, aleluia. A história de Davi, e uma coisa muito importante, muito interessante quando você vai lendo, é realmente como ele se importa em perguntar tudo a Deus. O Senhor quer que eu faça isso? O Senhor vai estar comigo ali? O Senhor vai não sei o quê? Então ele quer essa confirmação. Quando ele tem a resposta, ele já faz. Tem muita gente que só faz e nem pergunta. Aí depois fala: Pô, por que deu errado? É porque não era pra você ter feito. Glória a Deus, aleluia. Pior que tem gente que ainda pergunta, Deus responde e a pessoa às vezes tem dúvida. Aí é mais complicado ainda. Aí tem que fazer igual o Gideão, pede confirmação, mano. Fica pedindo confirmação, que na dúvida, às vezes não é nem de Deus, se for tiver dúvida. É isso, mais um dia lendo a Bíblia. Glória a Deus, porque eu tinha parado, tem que ler a Bíblia.